Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argus sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Conrado Mazzoni, eu sou chefe adjunto de redação da Argus no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Rebeca Gompertz, repórter da publicação Argus Gas Markets. Hoje falaremos sobre o momento de incertezas sobre o futuro dos créditos de descarbonização, os CBIOs. Bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Conrado. Conta comigo para falar de CBIOs. A gente acompanha esse mercado de perto, produzindo fechamento de preço diário e análises publicadas no relatório Argus Brasil Combustíveis, e semanalmente abordamos o tema em nossa cobertura de preço calculado de biometano no relatório Argus Gas Markets. Legal, excelente, Rebeca. E queria justamente começar te ouvindo sobre como tem se comportado o preço dos CBIOs neste ciclo de 2024. Como o mercado já esperava, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, atualizou as metas de descarbonização para dezembro, incluindo aí 7,6 milhões de CBIOs não cumpridos em 2023. Isso levou a meta agora para um total em 2024 de 46,4 milhões de CBIOs. Como que isso tem impactado o mercado? Conrado, há semanas que o preço dos CBIOs não tem evoluído muito atrelado aos fundamentos de mercado. De fato, restando agora 7 meses para a entrega dessa meta atualizada de CBIOs, deveríamos estar observando um ritmo de compras de CBIOs mais elevado do que vemos nesse momento. Isso é reflexo da insegurança jurídica que está travando a tomada de decisão nesse mercado. Mas antes de continuarmos, Conrado, como a gente costuma fazer nesses encontros, vamos só explicar o que é CBIO para situar quem não conhece ainda. O CBIO é um crédito de carbono do Brasil. Uma unidade de CBIO corresponde a 1 tonelada evitada de emissão de gás carbônico. O CBIO surge com a Lei da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, aprovada e ratificada em 2017, que tem como motivação o Acordo de Paris de 2015, no qual o Brasil se comprometeu em reduzir suas emissões de carbono. E como isso funciona na prática? Do lado comprador, você tem a chamada demanda obrigatória, que são as distribuidoras de combustíveis obrigadas a comprar CBIOs para compensar a emissão de gases de estufa, conforme uma meta definida pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. E do lado vendedor, tem os produtores de biocombustíveis, como etanol, etanol de milho, biodiesel, biometano, que certificam suas usinas para ingressar no programa RenovaBio e aí passam a emitir CBIOs a partir da venda de biocombustíveis. Depois de vender o biocombustível e gerar o CBIO, a usina procura uma instituição financeira para escriturar esse crédito e aí transformá-lo em um ativo financeiro, negociado na bolsa. A ideia central do programa é transferir recursos de quem consome combustível fóssil para quem produz biocombustíveis, e aí fomentar a produção de biocombustíveis. Agora, voltando para a pergunta, Conrado. O preço do CBIO caiu em maio para o menor nível desde o segundo semestre de 2022, na faixa de R$ 80, um preço que não vimos no ano passado. A desvalorização veio ocorrendo desde o início desse ciclo de 2024, depois de o preço atingir R$ 101 no início de abril. Há uma somatória de fatores por trás dessa tendência. Do lado da oferta, a gente tem a geração firme de CBIOs desde o início do ano, acima de 3 milhões de CBIOs por mês, em razão das vendas fortes de etanol, devido à paridade favorável na bomba. Do lado da demanda, as distribuidoras de pequeno e médio porte não estão ativas na ponta compradora, ponderando o que fazer diante de um quadro recente de inadimplência no cumprimento das metas do RenovaBio. Os níveis atuais até estão atrativos para compra, segundo participantes do mercado, mas o assunto do momento é o que vai acontecer com as distribuidoras inadimplentes no programa. Isso tem ofuscado um pouco os fundamentos de mercado. Realmente, né, Rebeca, vem ocorrendo aí um crescente aumento da inadimplência no RenovaBio. No ciclo de 2023, que terminou agora em março, foram 63 distribuidoras inadimplentes, de um total de 145. E agora nós temos 36 distribuidoras que acumulam 2 anos sem entregar CBIOs, isso aqui segundo dados da ANP. E isso tem afetado a credibilidade do programa. Você tem distribuidoras que estão cumprindo as metas, incomodadas com o fato de competirem no mercado de revenda de combustíveis contra concorrentes que não estão cumprindo metas de descarbonização.
Nós sabemos que a ANP iniciou processos administrativos de revogação de licença para operar contra 24 distribuidoras que estavam reincidentes no descumprimento e sem pagar as multas previstas na lei do RenovaBio. Ou seja, estavam inscritas lá no chamado Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público, o CADIM. O que apuramos é que essa é uma tramitação morosa, demorada, e o regulador tem dito que está atuando dentro do limite nos termos da lei para tentar punir as empresas inadimplentes. Conrado, a gente não consegue acessar todos os documentos desses processos, nem todos estão abertos, alguns correm em sigilo, mas a gente tem apurado que as distribuidoras estão se defendendo desses processos de revogação de licença. A gente tem visto empresas intimadas alegando que a medida coloca em risco a continuidade da atuação no mercado e que os processos violam princípios da chamada liberdade da atividade econômica. Além disso, a distribuidora se manifestando no sentido de parcelar os débitos junto ao CADIM, a fim de evitar a perda da licença. É importante destacar, Conrado, que a inadimplência tem como pano de fundo um movimento de ações judiciais com liminares obtidas por distribuidoras para não cumprirem as metas, de acordo com as informações que apuramos com fontes. Então, além da questão das multas, tem uma escalada de pressão contra o RenovaBio que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Essa judicialização ajuda a encolher a liquidez no mercado de CBIOS. Pois é, Rebeca, a gente chegou a consultar o superintendente de biocombustíveis e qualidade de produtos da ANP, o senhor Carlos Orlando Henrique da Silva, a respeito dessa escalada de pressão. E ele nos respondeu que tem visto esse movimento com naturalidade. Na visão dele, isso se insere no direito legal de discordar da política pública. Então, existe uma visão, digamos, construtiva de consolidação e fortalecimento do RenovaBio após esse capítulo da judicialização. Eu entendo que há uma situação temerária com esse acúmulo de CBIOS faltantes, que vão sendo empurrados para metas futuras e que algumas das nossas fontes aí do lado do distribuidor vêm como quase impagáveis para algumas distribuidoras. A gente até chegou a comentar, Rebeca, se não vai ser o caso de se criar uma espécie de refis, de parcelamento de entrega de CBIOS não cumpridos. Mas pelo que sabemos até o momento, o marco legal do RenovaBio não prevê o parcelamento nem a aposentadoria de CBIOS fora dos prazos estabelecidos em resoluções do CNPE. O parcelamento somente é aplicável na questão do pagamento de multas. Pensando na meta de 2024 até o fim do ano, uma variável difícil de calcular e que fará toda a diferença na conta final vai ser o nível de inadimplência. Se o pessoal entregar os 7,6 milhões de CBIOS não cumpridos, a meta de 46,4 milhões de CBIOS vai deixar o estoque final apertado. Mas se o nível de inadimplência se mantiver, vai sobrar muito CBIO e o preço tende a cair mais. Conta a favor dessa tendência o salto de geração de crédito, que acaba favorecendo apostas de menor aperto no cumprimento das metas. A emissão de novos CBIOS atingiu 3,5 milhões de créditos em abril, um salto de 58% na comparação com o igual período de 2023. No acumulado dos 4 primeiros meses do ano, a emissão chega a 13,9 milhões de CBIOS, em comparação com 8,5 milhões de CBIOS no mesmo intervalo em 2023. Mas a insegurança jurídica afeta a precificação de CBIOS e o planejamento de investimentos em alguns setores, como o biometano. O RenovaBio é uma receita das produtoras de biometano para a expansão e manutenção das plantas. Um produtor de biometano autorizado pela ANP e certificado dentro do RenovaBio me disse dias atrás que a manutenção do RenovaBio garante segurança jurídica para o setor, que se apoia nessa possível receita para justificar investimentos e possíveis financiamentos. Pois é, Beca, sem querer abusar muito aí da bola de cristal, o que me parece é que uma decisão de mérito a favor ou contra o RenovaBio no Supremo Tribunal Federal deve ser aí o divisor de águas para encerrar o capítulo da judicialização. No caso de uma decisão favorável, uma batida de martelo aí do STF, daria mais estabilidade ao programa, é o que a gente vem escutando, Beca, dos peritos aí em mercado de carbono. Por outro lado, uma vitória aí dos detratores do RenovaBio, os partidos que levantaram ações contra o RenovaBio no Supremo,
colocaria o programa de descarbonização em xeque, né? Ficaria muito complicado acreditar numa consequência aí do programa. Agora, no meio dessa tramitação jurídica, o mercado deve aí ficar de olho se pode surgir ou avançar alguma agenda de aperfeiçoamento ou ajustes no RenovaBio no Congresso ou a partir do próprio Ministério de Minas e Energia. Olha, Conrado, no fim de abril, o PDT pediu desistência da ação direta de inconstitucionalidade que contesta as regras do RenovaBio no Supremo, alegando discordâncias intrapartidárias. Mas resta ainda a ação movida pelo PRD, sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Há pontos de questionamentos em comum das liminares obtidas por distribuidoras e dessa ação judicial contra o programa no Supremo. Os processos judiciais contra o RenovaBio alegam que há uma onerosidade excessiva ao distribuidor, como único elo obrigado a neutralizar emissões de toda a cadeia, e que não há comprovação de que o recurso recebido com o CBIO está sendo investido em expansão de produção de biocombustível. Em petição de defesa do RenovaBio, o Ministério de Minas e Energia destacou que uma declaração de inconstitucionalidade do programa tende a comprometer esforços de metas setoriais para a redução de emissões de gases associados ao efeito estufa. Na visão da pasta, se a tese de ônus excessivo às distribuidoras prosperar, o Brasil dificilmente vai conseguir implementar metas de redução de emissões para algum setor no futuro. As empresas vão poder recorrer ao Poder Judiciário para não cumprir com obrigações da política pública. Além disso, tem a questão de que o RenovaBio é uma medida concreta do governo brasileiro para cumprir o Acordo de Paris. Então haveria um revés nesse compromisso internacional. Enfim, seguiremos ligados aqui em como vão se desenrolar os próximos capítulos no mercado de CBIOs. Com certeza, Beca, creio que em breve aí estaremos novamente falando mais de CBIOs, então fique ligado aí, acompanhe o nosso conteúdo e, Rebeca, muito obrigado pela sua valiosa participação. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argus em www.argusmedia.com/falando-d-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!